Então, como eu já estou recebendo algumas atividades, tanto da turma da tarde quanto da turma da noite, e, e muitos trabalhos estão vindo de forma errada, não estão fazendo exatamente como esperado de hoje, mostrando como vocês têm que ajustar a apresentação de vocês, aqueles que já enviaram e não está totalmente correto, e para aqueles que ainda não fizeram, procurar fazer da forma correta, tá? Então, o que eu notei na maioria dos trabalhos? Que vocês pegaram o jeito que vocês até então estão acostumados a fazer e fizeram. E isso me diz o seguinte, que vocês não levam em consideração a organização dos assuntos quando estão criando uma apresentação. E é justamente essa organização que eu quero trabalhar com vocês, porque ela é essencial quando eu estou criando uma apresentação e, mais importante, quando eu vou apresentar, porque ela precisa ser clara quando ela for apresentada, tá? Então, eu trabalhos e vou corrigir com vocês, tá? Então, eu tenho aqui o da Rafaela, tá? A gente olhando a apresentação dela, então, primeira coisa que eu observo quando eu estou fazendo a avaliação é sobre o que ela vai falar. Então, ela já está me dizendo aqui no título, acusando os plásticos. O próximo slide, eu vou identificar o que ela vai abordar. Os dois tópicos que ela vai abordar. Então, pelo slide dela, ela vai me dizer o que são e acusando os plásticos. Então, esses são os dois tópicos dela. O próximo slide, o que eu espero? O que são os plásticos, como um título. E aí, mais 3 assuntos do que ela vai abordar. E o que vem o próximo slide dela? Vem o título. E deveria ser o quê? O que são plásticos. Botou aqui, plásticos. E aí vem o que são plásticos. Então vejam que aqui tem o que são plásticos, quando deveria ser plásticos, né? E aqui o que são plásticos seria um item do plástico. Então, não está batendo esta expressão aqui com esta expressão aqui. E elas têm que ser iguais, tá? Porque eu estou anunciando aqui, ó, o segundo slide dela. Ó, o primeiro, o segundo. Vocês têm que falar sobre 2 tópicos desse assunto. O segundo slide, vocês têm que me dizer quais são esses assuntos. E ela está me dizendo aqui, ó, o que são plástico e acusando plástico. O próximo, automaticamente, tem que ser o que são plásticos. E aí vem só plástico. E aí vem o que são plásticos. Aí já teria que vir aqui, ó, o primeiro assunto de plásticos, ou o que são plásticos. E ela já está botando matéria-prima. Aí divisão. Então, ela está falando. Tá? Então, o tópico dela não é o que são plásticos, e sim plásticos. Tá? Esse aqui, ó. Essa expressão não é o que são plásticos. Essa expressão aqui é plástico. Por quê? Porque aqui está plástico. Tá? Então, uma coisa não está batendo com a outra. Agora está batendo, ó, o que são plásticos, matéria-prima e a divisão. 3 assuntos do plástico, acusando os plásticos. Aqui está ele, acusando os plásticos. E ela vai falar sobre reciclagem, acusando os plásticos, observações e conclusão. Ou seja, ela está fazendo, mas ela não está usando as expressões corretas na hora de montar a apresentação dela, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar um mapa mental disso daqui, para vocês verem como é que tem. Então, ela tem os 11 slides? Tem. O nome que ela está dando
Aos itens é que não está batendo, tá? Então, só para a gente entender como ficaria. Porque essa é a parte mais importante, vocês entenderem a organização do assunto. Se eu não entender a organização, a minha sequência vai para o espaço. Tem gente que está fazendo sopa tequila, ó. Então, aí vem a pergunta. O trabalho dela é sobre plásticos ou sobre acusando os plásticos? Eu não sei, eu desconheço a expressão. Tu saberia me explicar, Rafaela, se é plásticos ou acusando plásticos? Acusando. Acusando. Tá. Então vamos lá. Acusando. Deixa eu pegar aqui. Então, aqui. Acusando plásticos. Tá. Sobre isso, tu vais falar plásticos e acusando plásticos, né? Porque é o que eu estou usando plásticos. Aí vem. Aí tu botou o que são e acusando. Para mim, não é o que são. Aqui, ó, o que são entra aí dentro de plásticos, ó. Então, aqui tu tem o plástico titular. E o que tu tá falando? Ó, o que são plásticos? Então, o que são? Só vou botar o que são, tá? Então, esse faz parte desse cara aqui, ó. Aí depois desse vem matéria prima. Depois vem o quê? Divisão. Divisão. Aí depois vem o quê? Acusando plásticos. E aí tu tem aqui reciclagem. E reciclagem pertence a esse cara aqui. Aí depois vem o quê? E depois, observações. E aí tu fecha com conclusão. Tá, então, isso aqui seria o teu mapa mental, ó. Tá? Então, o que que tá faltando? Então, acusando plásticos. E aqui, ó, seria plásticos, ó, e não acusando plásticos. Aí o próximo seria plásticos. Ok. Agora aqui, ó, o que que teria que vir aqui, ó? Aqueles caras lá. O que são matéria-prima e divisão. Ok? E aí agora, o novo slide agora seria o quê? O que são? Ó, tá faltando o que aqui? Tá faltando o que são. Onde é que eles estão? É que eu troquei, né? Então, agora aqui, ó, eu vou duplicar esse daqui, tá? E aqui é o que são. Aí o que são matéria-prima e divisão. Aí vem outro título, que é o acusando plásticos.
reciclagem. Agora eu tenho que ter um, ó, acusando com esses três aqui, antes de começar esse daqui, ó. Então, depois desse aqui, tem que ter um outro, que seria acusando plásticos. Aí que seria aquelas três informações ali, ó. Reciclar, acusando. Ups. E observações. Para depois, então, vir reciclagem, acusando e observações. Tá? Esta aqui seria a forma correta de fazer a apresentação. Eu vou abordar plásticos e acusando plásticos. Sobre plásticos, eu vou falar isto, o que são, matéria-prima e divisão, isso. Eu vou falar isso, reciclagem, acusando e observações. E aí fecha com a conclusão. Tá? Esse aqui seria o ideal. Ajustando a apresentação dela, bateria. Então, aqui tinha que, em função desse título aqui. Tá bem? Ok, Entenderam o que foi então. feito? Todos entenderam o que foi feito? E aquela Certo? quantidade de texto pode ter, né? Ou deixar Pode, em não, branco. não teria necessidade, tá? Não teria Ah, necessidade de tu colocar esse texto aqui. Porque o que eu quero mais enxergar? É isso aqui, ó. Isso aqui que eu quero enxergar na apresentação de vocês. É vocês definirem o assunto, definirem os tópicos, e aí definirem. Poderia omitir esse daqui, ó. Tá? Esse daqui poderia omitir. Esse e este. Mas, em termos de organização, fica perfeito o slide com o título antes de fazer a introdução, tá? Então, vou abordar isso e isso. Na palestra de hoje, nós vamos falar sobre isso, sobre isso. Bom, nosso tópico agora é este. Então, o que nós vamos falar sobre isso? Nós vamos falar isso, isso e isso. Bom, sobre esse assunto é isso, 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 isso. Sobre esse é isso, sobre esse é isso. Agora o outro assunto. Sobre esse outro assunto, nós vamos falar isso, isso, isso. Outro, e depois esse daqui. Concluindo, está pronto. Reparar a sequência lógica da apresentação? Ou seja, eu vou avançando na minha apresentação e os nomes vão me situando no assunto. Tá? É o cuidado que vocês têm que ter. Porque se eu uso uma expressão aqui e aqui eu já uso outra, já desviou o assunto. Tá, mas ele nem ia falar. Entenderam? Tá? Então, essa aqui é a maneira correta de vocês organizarem. Se fizerem assim, tá perfeito. Tá? Alguma dúvida, Rafaela, quanto ao que tem que arrumar? não, tá tudo tranquilo. Beleza, vamos para o próximo então. Aí o próximo eu tenho aqui, que é o da Gabriele. A Gabriele já está. Tá aqui ela. Então, só para não dar rolo aqui. Salvar como?
Ok, então. Esse aqui é o da Gabriele. Gabriele, tu salvasse no formato de apresentação, tá? Então, tem que fazer tudo de novo? Tu comentasse isso lá no WhatsApp. Não, não precisa, tá? Ó, então, eu tenho aqui, ó, ele baixado, tá? Tem até 2 a mais aqui. Eu recém refiz, professor. Tá Recém no estava modo... terminando. Tá, então, esse aqui é o modo apresentação e esse aqui é o modo normal, o PPT, tá? Então, se tu der 2 cliques aqui, ele vai entrar já para apresentar, tá? Mas não é o que eu quero. Então, o que tu faz? Tu abre o PowerPoint e aí pede para abrir. E aí vai lá, localiza o arquivo. O meu está aqui em downloads. Aí clica nele e dá um abrir. Aí ele entra no modo de edição. Se tu for lá no gerenciador de arquivos e dar 2 cliques, já vai entrar na apresentação direto. E aí não vai te permitir alterar, tá? E editar. Tá bem? Então, vamos ver o que a Gabriele fez. Então, ela entrou em química aqui. Sobre o que ela vai falar da química? Ela vai falar sobre eletricidade e energia. Então, agora eu espero o slide de eletricidade. Então, de eletricidade, o título. Sobre eletricidade, ela vai falar eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. O próximo é o quê? Eletrostática. Bateu. Ela vai falar sobre carga elétrica e eletrização. O próximo, eletrodinâmica. Está aqui, eletrodinâmica, esses 3 itens. O próximo é o quê? Eletromagnetismo. Está aqui, vai falar sobre esses 2 tópicos. O próximo slide agora é lá o segundo tópico. Sobre energia, ela vai falar energia solar, eólica e nuclear. O próximo tem que ser energia solar. E está a conclusão. E depois de conclusão, aí as conclusões. Então, o que ficou faltando aqui? Ó? Um slide para cada um desses 3 itens. Tá? Então, convertendo isso aqui para isso daqui. Então, química, sobre o que ela vai falar? Eletricidade e energia. Eletricidade. Opa. E energia. Aí. Aqui, eletricidade, ela vai falar eletrostática, mas ele pertence a esse. E eletrodinâmica. E eletromagnetismo. Aí, sobre eletrostática, ó, eu ainda posso colocar aqui, ó, a carga elétrica desse cara aqui. Carga elétrica e eletrização. Aí, sobre eletrodinâmica, ela vai falar sobre corrente elétrica. E vai falar sobre resistência elétrica e potência elétrica. E aí, sobre eletromagnetismo, ela vai falar força eletromagnética e onda magnética.
Aí, sobre energia, vai falar sobre energia solar. Energia eólica e energia nuclear. Já pulou para a conclusão. Conclusão. E na conclusão 1 e 2, tá? Então, aqui para não ficar em branco, conclusão 1 e conclusão 2. Então, olhando esses 3 assuntos aqui, tá? Até aqui, ó, tá certinho, tá? Até aqui tá certo. O que está faltando? Ela fazer esses outros aqui. Então, para seguir a ordem certinha que ela criou, tá? Vai criar a ordem certinha que ela fez aqui. E aí bateria certinho os... Tá bem? Porque daqui, ó, segundo a tua dinâmica, tá, Gabriela? Não tá errado a tua apresentação, tá? Tá faltando. Tá faltando. É como se assim, ó, parou no meio do caminho, tá? Mas a lógica é essa daqui mesmo. Tá bem, professor. Obrigada. Eu Ó, estava com essa dúvida. Eu não sabia se só podia até 11 slides ou se podia colocar mais. Eu estava com medo de colocar mais. É o mínimo, tá? Porque se eu fizer o mínimo, eu estou dentro da organização. Porque se tu tirares aqui esses 2 títulos aqui, ó, e acrescentar os slides dos outros itens aqui, tu baixa também nos 11. E aí tu tira esse daqui, ó. Aí fecha os 11, que estão faltando 3, né? Eu tiro esse, que não precisa, bota só a conclusão, e aí eu tiro os títulos e acrescento os 3 que eu tirei, eu acrescento os 3 que eu vou falar de cada um desses aqui, ó. E aí bate certinho a tua apresentação. Então, tem uma maneira de ir por aqui ou por aqui, tá? Então, tu foste por aqui, mas ficou faltando um pedacinho ainda para completar. Tá? Não tá errado, tá certinho, só que tá faltando. Tá? Tá A bem. lógica tá bem, ó, ela tá bem montada aqui, ó. Eu já vou completar e aí eu já lhe envio. Tá certinho, ó, só para seguir um padrão, né? Ó, ficou faltando tu definir esses 3 assuntos aqui. E vocês podem só colocar aqui, ó, eletrostática, não precisa colocar nem isso daqui, ó. Carga elétrica, bastava vocês criarem esse slide aqui, lá no título, tá? Porque, como eu disse para vocês, eu não quero que vocês escrevam uma apresentação, eu quero que vocês organizem uma sequência, tá? Porque eu pegando esse slide aqui, eu tenho conhecimento desse assunto, é só projetar isso aqui e começar a falar. Está resolvido o problema. Tá? E aí, o que nós vamos aprender na próxima semana? Eu estou vendo que as letras estão proporcionalmente à área do slide, elas estão pequenas. Então, eu mexo aqui, eu mexo no slide mestre. Porque se eu fizer aqui nesse slide, eu vou ter que replicar isso aqui para todos os outros slides. E quando eu mexo no slide mestre, todos os slides baseados nesse mestre são automaticamente atualizados. É que nem lá quando a gente mexeu lá no editor de texto, lá nos estilos. Em vez de eu modificar o texto em si, eu não vou modificar o texto, eu vou modificar o estilo, porque daí esse texto eu modifico o estilo,
automaticamente o meu texto é modificado de acordo com as mudanças do meu estilo. E é o que nós vamos fazer aqui semana que vem. Eu vou mexer, vai ser no slide mestre, e não aqui. Então, o que geralmente as pessoas fazem? Vem aqui e começam a fazer assim. Fica melhor? Fica. Por quê? Porque eu estou enchendo mais espaço. E aí quem está está para ler, né? Só que eu tenho aqui 11 slides, 12, 13 slides, seja o que for. 11. Eu vou ter que fazer em cada um. Se eu fizer desta maneira aqui. E não é isso que eu quero. E nem é assim que a gente faz, tá? Como é que a gente faz? A gente vai lá no slide mestre, mas isso fica para a próxima semana. Porque essa semana é vocês aprenderem a organizar uma sequência de slides, tá? Aqui. Pelo mapa mental, como é que eu organizo a minha sequência de slides? E aí uma coisa tem que bater com a outra, tá? Eu não posso usar nomes diferentes, eu tenho que usar o mesmo nome. Então vejam que esse é o título. Sobre isso eu vou falar isso, isso e isso. Então eu já sei que esse daqui eu tenho que falar 3 assuntos, são esses aqui. Desses aqui eu vou falar sobre isso e isso. Então não haveria necessidade de colocar aqui, porque eu já eletrostática, carga elétrica e eletrização. Fez? Melhor. Melhor. Tá? Mas ele não faz tanta falta. Agora, eu tenho que usar esses nomes aqui. Eu não posso ir lá na minha apresentação usar outro nome. Tá? Deixa eu salvar isso aqui também. Dúvidas? Eu vou pegar um outro agora aqui, ó. Que daí foge por completo, tá? Daquilo. Ó, esse daqui, tá bem? Então, qual é o tema? É esse daqui. Ela vai falar, ó, ela já entra direto no assunto. Ela não especifica o que ela vai falar. E aí, quem está assistindo tá, muito bem, histórico, conceito. Esse aqui não tem título. Também não tem. As regras. Aí a regra, está colocando as regras. Aqui seria uma continuidade da regra. Reparem que ela está dizendo alguma coisa? Tá. Está dizendo. Mas a forma como ela está dizendo está organizada? Não, não está. Então, isso torna difícil para o entendimento quem está assistindo o palestrante. Por quê? Porque ele não está organizando as ideias. Ele não está deixando claro para quem está ouvindo o que ele vai abordar e quais tópicos ele vai abordar. Sobre o que ele está falando. Sobre esse assunto, eu não tenho aqui. Eu não tenho esse slide que me situa, que me posicione no assunto para eu começar a pensar sobre o que ele vai falar, para eu ser instigado a ouvir o que a pessoa vai falar. Tá? Então, tá, o título é esse, tá bem. Tá, mas e aí? O que eu vou abordar? Não tá. Já entrou direto aqui rasgando, né? Então, como é que eu montaria um mapa mental disso daqui?
tá? Eu vou fazer... Então, eu vou usar só balanceamento aqui, tá? Método de tentativas. Vamos lá, balanceamento. Balanceamento. Bom, aí o que eu vou falar? Vamos ver. Deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil de mostrar. Então, ela já entrou em histórico aqui. Aí depois, conceito. Opa. Esse outro slide aqui deve ser o mesmo, né? Seriam reações químicas aqui, né? Vou botar aqui reações. Aqui. Maneira como se procede, o quê? Maneira... Lei da conservação, ou seja, eu não tenho título, né? Ou seja, eu estou vendo algo, mas eu não estou concatenando, porque descolou, tá? Não tem no assunto lá, ele tá solto, tá? Gente, isso é horrível quando a gente está assistindo uma palestra. Quando a gente não consegue concatenar as coisas, não consegue juntar, tá? Então, vocês precisam aprender a organizar as ideias de vocês, tá? E a melhor maneira é usando o mapa mental. Eu vou deixar em branco aqui, que eu não sei do que se trata. Vamos botar lá regras. E aí tem... Utiliza regras liberais como... Também não sei, aqui seria como se fosse a conclusão, né? Então, vejo que eu estou tendo dificuldade até para montar o mapa mental dela. Ou seja, com algum esforço, eu cheguei aqui. E vejo que está descolado. Então, até o tipo... Eu tô em dúvida também. Tá? Então, o que ela fez? Ela colocou um conteúdo, ela colocou um assunto. De fato, tem um assunto aqui, ela está falando sobre alguma coisa, porque ela está escrevendo aqui. Tá? Mas não foi isso que eu pedi na atividade. O que eu pedi foi isso aqui, ó, que vocês organizassem ideias, que vocês estabelecessem um assunto, sobre esse assunto da tópico, 3 assuntos, tá? 3 abordagens. E o mapa mental dela tá assim. Eu não sei nem como reagir aqui, ó, como ajustar. Balanceamento. Método das tentativas. Então, eu não estou conseguindo juntar esse conteúdo com o anterior lá. Tá? O histórico do quê? Do balanceamento, acerto de coeficientes, métodos de tentativas. Ou seja, reparem que lendo não está batendo. Tá? Não está batendo. Gente, não é assim que a gente faz a apresentação. Tá? A gente tem que primeiro organizar as ideias. E a partir dessa organização, então, a gente começar a escrever. Direto para escrever, para eu me perder, é barbado. Se eu não tenho domínio do assunto, eu me perco na primeira esquina. Se eu tenho domínio do assunto, até posso contornar depois. Mas vocês têm que ter em mente o seguinte, ó, que vocês não estão apresentando para vocês. Vocês estão apresentando para outras pessoas. Então, não é vocês que têm que entender, quem tem que entender vocês são os outros. Então, a gente
A gente tem a tendência de explicar para si mesmo. Eu estou entendendo o que eu estou escrevendo, mas nem sempre o que eu entendo, o outro também vai entender. Tá? Então, há uma falsa ideia de que está tudo claro, e não está. Tanto é que eu tive dificuldade de interpretar o que ela estava escrevendo para montar um mapa mental. Não tem mapa mental, está confuso isso aqui. Tá? A apresentação está confusa, e não é isso que eu quero. Então, esse aqui, é isso que eu quero evitar que vocês façam, exatamente. Tá? Vocês têm que saberem organizar, concatenar as ideias e jogar isso lá na apresentação. Primeiro passo é esse, mapear as ideias, depois a criação dos slides é consequência. Tá? Ela não está aí, Ana Carolina. A Carolina não está aí, né? E aqui eu não vejo, aqui tem mais 5, mas eu não vejo demais. Ontem ela também não estava e hoje ela não apareceu também. Qual é a conclusão que eu chego? Que ela não leu os slides e que ela não viu os vídeos das aulas, tá? Fechou? Dúvidas? Quem não entendeu o que foi feito? De vocês. O primeiro slide me diz o que é, o segundo sobre o que vocês vão falar. Isso tem que estar nos próximos já. E de cada um daqueles assuntos, vocês têm que ter mais 3 slides. E aí tá lá. Se não bater, é porque tá errado. Tá bem? Alguém quer que eu olhe em específico aqui? Por exemplo, a Ligiane ela me mandou uma imagem do mapa mental dela. O mapa mental dela dava certo, a apresentação já não estava. Deixa eu ver se eu acho dela aqui. Olha lá. E o que diz a atividade? Aqui, ó. A organização da apresentação. Um slide título, e aí o título da apresentação é identificação, é isso. Depois, os slides, título e conteúdo, que está aí sobre os tópicos, identificando o tópico, e 3 slides sobre o tópico. Tá? Depois, um slide identificando o tópico 2. Aqui está errado, né? 3 slides do tópico 1, ó. Eu tenho que ajustar aqui, ó, que é 1 e 1, e aqui é 2 e 2, tá? Depois eu arrumo lá. Então, um slide identificando o tópico, e depois 3 assuntos desse tópico. Então, só aqui já tem, ó, 8. E mais um de conclusão, 10. Então, só tem 4 aqui, ó. Não vai bater, né? Então, o que ela fez? Ela vai falar sobre tabela periódica. Então, teria que ter agora o próximo, ó, origem da tabela e classificação. Esses são os 2 assuntos que ela vai abordar, porque aqui agora já é a conclusão. Então, até começou certo, mas parou pelo caminho. Tabela periódica. O próximo slide seria o quê? Tabela periódica, com origem da tabela e classificação. Então, vamos lá. E aqui é a origem, né? Origem
Seria isso daqui, ó. Então, origem e classificação. Agora ela vai falar sobre, ó, a origem. O próximo seria o quê? Propriedades, organização e outras. Então, propriedades. O próximo aqui, depois desse, ó. Olha lá, ó. Origem, tá aqui origem. O próximo seria propriedades. Novo slide. Então, aqui, ó, propriedades. Se ela quiser colocar alguma coisa, aqui pode colocar. Se não quiser botar nada, também não vai fazer falta. Não porque eu quero, tá? O próximo é o quê? Organização. O próximo é o quê? Outras divisões. Agora aqui é classificação. Ela botou 4, não precisaria. 3 já está de bom tamanho. Vai botar 4? Não tem problema, não pode ter a menos. A mais não tem problema. Então, depois da classificação, vai entrar o quê? Hidrogênio. Então, o próximo é sobre hidrogênio. Aqui não tem. Quem é o próximo é metais. E o próximo é gases nobres. Então, aqui já deu, ó, 12, tá? Então, a apresentação dela é a tabela periódica, ela vai falar sobre origem e classificação, de origem ela vai falar propriedades, organização e outras divisões, da classificação ela vai falar sobre hidrogênio, metais, ametais, gases, hidrogênio, metais, ametais e gases nobres. Então, por que tem 12? Porque ela colocou 4 itens aqui, né? Quando era só necessário 3. 4, bateu. Quer colocar um título para cada um desses aqui? Também cabe. Então, tabela periódica, origem e classificação. Antes desse aqui, ó, um título, que seria o quê? Origem. Ó, a origem. Isso, 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 isso. Agora, a classificação. Caberia aqui, ó, um título. Que seria antes desse, que seria classificação. Bateu. Agora está completo. Tem a mais, tem 14, porque ela botou 4 itens, né? E não 3. Aqui. Tem 4. Então, ela fez certo lá o mapa mental. Ela só não fez aqui o mapa mental dela. Ela pensou certinho. Ela mandou a foto. Tá lá, os 2 tópicos, 3 assuntos, 4. E na hora de montar os slides, ficou pela metade. Tá? Então, aqui, ó, se ela quiser ainda colocar o que ela vai falar sobre hidrogênio, tá perfeito. Tá? Não quer colocar também, porque não é esse o objetivo. O objetivo é ver a organização. Tá? E a gente jamais deve fazer isso aqui, tá? Tudo em maiúsculas, tá? A gente não faz isso, ó, tudo em maiúsculas. É maiúsculas e minúsculas, tá? O título até caberia, mas também não se usa, tá? Evitem usar maiúsculas, tá? Use maiúsculas e minúsculas. Entendeu? Ou ela está cuidando do bebê dela e não está na frente do computador? Entendeu? Eu estou olhando, professor, muito obrigada. Eu não saí da frente hoje. Hoje? Tá certo. O neném tem que
específico aqui, eu acho que com esses 3 ou 4 que eu já vi aqui, contempla bem o que vocês precisam fazer, como vocês precisam ajustar a apresentação de vocês, tá? Fechou? Dúvidas? Perguntas? Aqui, ó, a gravação.